Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast e eu sei, eu fiquei bastante tempo sem gravar e eu não sei se eu falei que ia ficar, eu não estava com planos de ficar. Para vocês terem uma ideia, o último programa que eu tinha feito dia 22, eu tinha gravado dia 21 ou 22 de dezembro e eu só postei hoje, que eu acho que é dia 9 de janeiro, vou até ver aqui que é dia 12 de janeiro, tô mais perdido que cego em tiroteio. Hoje é dia 12 de janeiro e hoje eu postei um programa que eu tinha gravado, sei lá, 20 dias atrás. E nesse meio tempo eu fiz um outro programa, mas eu acho que eu nem vou postar, porque sabe aquele programa meia bomba que você faz de qualquer jeito, não... Por exemplo, a maioria dos meus programas tem entre 30 e 40 minutos, aquele tinha 20, eu fiz, tipo, eu tava cansado, mas eu queria fazer, aí eu resolvi fazer cansado mesmo e não rendeu, ficou um negócio meio meia bomba, como teve vários que eu já devo ter feito e postado, mas esse eu decidi não postar. Tem alguns que eu nunca postei porque, tipo, eu olhei e pensei, esse aqui não dá. Não que eu tenha um padrão de qualidade altíssimo, mas tem alguns que realmente não tem como. E esse aí eu creio que eu não vou postar, não. E eu vou, até porque o que eu contei lá, eu vou acabar contando aqui de uma forma muito melhor, muito mais concentrada e é isso. E o último podcast que eu fiz, né, o título é Abismo, né, e eu pensei, cara, eu não quero começar o ano com esse título tão pesado, né, sei lá, pode atrair mau agouro, essas coisas, né, eu tenho essas piras, né, só que aí, cara, começou a acontecer uns negócios estranhos, umas coincidências esquisitas. E aí eu tinha até feito aquele outro programa Meia Bomba só pra postar ele primeiro, ser o primeiro podcast do ano, pra ser um negócio mais leve, e depois eu postava o outro, por mais que o outro tivesse gostado mais. Só que aí, cara, eu olhei assim, eu pensei que aconteceram umas coisas tão... não foram estranhas, mas assim, tão concatenadas, que eu pensei, quer saber? Eu vou começar o ano na base do abismo mesmo, e que se foda, entendeu? E é isso aí. Daí eu postei, o primeiro podcast do ano vai ser Abismo, porque... não sei, sabe? 2024 foi um ano muito... E aí, assim, eu não tive muito tempo para refletir sobre o ano, porque... vocês já vão entender o porquê. Mas assim, refletindo agora ao vivaço aqui com vocês, gravado, não, obviamente, mas refletindo aqui com vocês, 2024 foi um ano que rendeu muito, foi um ano muito bom, de muitas formas. Foi um ano onde eu morei em 3 cidades diferentes, foi um ano onde consegui passar em 2 concursos, foi um ano onde eu consegui dar aquele passo, sabe, ir morar sozinho, sentir essa liberdade a mais, essa paz a mais, porque esse é o lance também, eu nunca quis sair da casa dos meus pais para ter liberdade, para usar minha casa como um motel, para usar muita droga, sabe? Porque eu sempre eu vim de uma família muito liberal, então, sabe? Eu nunca tive essa necessidade de ter liberdade para fazer as coisas, porque tanto a minha mãe quanto as minhas tias, elas... a maioria, não todas, mas a maioria das minhas tias, pela minha avó ser uma pessoa que deu uma criação muito rígida para elas, o tiro saiu pela culatra e elas resolveram dar uma criação muito liberal para os filhos, eu incluso. Então, eu nunca tive essa necessidade de necessariamente querer liberdade, porque eu sempre tive isso. Até certo ponto, até certo limite, né? Mas eu sempre tive.
por exemplo, sei lá, drogas, aí, assim, é uma coisa que eu acho que já estouraria a tampa. Mas mesmo assim, nunca fui aquela pessoa que precisava ficar pedindo permissão para sair de casa, essas coisas. Desde bem cedo, eu sempre tive muita liberdade para sair e voltar de casa, basicamente a hora que eu quisesse. E mesmo assim, por algum motivo, eu nunca fui uma adolescente descolada, essas coisas. Mesmo tendo toda essa liberdade do mundo, vai entender. É porque é aquela história de a carne sempre cai no prato do vegano, né? O que tem de gente que queria sair na adolescência e fazer coisa, e daí ter os amigos chamando, e a pessoa, mas os pais não deixam, e eu era o oposto. Eu tinha toda a liberdade do mundo para, desde os 13 anos, na verdade, se for analisar bem, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro. O meu pai, ele tinha ido para outra cidade, né, divórcio e tudo mais. Então, na verdade, eu ficava meio que o dia inteiro sozinho. Se eu fosse um pouquinho mais, se eu tivesse um pouquinho mais de maldade no coração, cara, eu podia fazer muita merda, porque era um adolescente, sozinho, dentro de casa. E assim, até tinha uma vizinha, assim, tipo, eu lembro que tinha uma vizinha que, assim, era colada e ela meio que cuidava de mim, mas, assim, no fim das contas, era uma coisa muito fácil de burlar se eu quisesse, sei lá, trazer gente para dentro de casa, fazer coisa errada. Mas ao mesmo tempo era uma cidade pequena e eu morava bem no centro da cidade, né? Então seria muito fácil a fofoca rolar solta. Mas de qualquer forma, eu sempre fiquei muito quieto, muito no meu canto. Mesmo sendo um adolescente morando no centro da cidade pequena, mas ainda assim no centro e absolutamente com a casa livre, entende? Mas é isso, né? A carne sempre cai no prato do vegano. Eu tinha toda essa liberdade que muitos adolescentes provavelmente sonhariam em ter e não tinham. E nunca dei a mínima para isso. Mas dito tudo isso, liberdade nunca foi um problema. Eu sempre tive toda a liberdade do mundo. E eu tive muita paz também quando eu era mais novo. Eu acostumei a ficar em ambientes muito mais calmos, muito mais tranquilos e muito mais até melancólicos, vamos colocar assim, tipo, se é à noite, assim, eu nunca gosto, por exemplo, eu tô numa sala, tipo aqui, eu vou usar o exemplo da minha própria cozinha, ela tem duas lâmpadas, né? Uma você acende de um jeito, tipo, uma é com um interruptor, a outra é com outro interruptor, e tem as duas, né? Tipo, se eu tô no extremo de uma sala, sentado, fazendo alguma coisa, eu gosto de deixar a luz acesa do outro extremo, entendeu? E não do meu extremo. Porque se eu deixo do meu extremo, sei lá, parece que eu tô num hospital, sabe? Aquela luz vindo diretamente na minha cara. Eu não gosto disso, eu gosto de, sabe, ter uma luz ali, mas uma luz que tá meio longe, sabe? Onde eu tô tá meio escuro. É mais ou menos, eu não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos isso. Tipo, tem uma lâmpada, mas ela não tá em cima de mim, ela tá meio longe. Basicamente isso. E então eu sempre gostei desse tipo de ambiente, porque parece, quando você está nesse tipo de ambiente, é mais fácil de você ter insights, porque você consegue deixar com mais facilidade a sua mente devagar e você viaja na maionese e deixa as ideias virem e conforme elas vão vindo, às vezes acontece alguma mistura de ideias, às vezes você lembra de alguma coisa do nada, porque a sua mente ela tá relaxada e daí aquilo lá traz mais um monte de lembranças. E de repente às vezes você tem um insight, às vezes você tem uma ideia nova, às vezes você tem alguma coisa, sei lá, você consegue no silêncio, na paz, pelo menos eu não sei se todo mundo é assim, eu sou assim, eu funciono desse jeito. Eu preciso de silêncio absoluto, paz, entendeu? É claro que silêncio absoluto não existe, sempre vai ter algum barulhinho para incomodar, mas eu já chego lá.
e um ambiente bem tranquilo, sem, assim, de preferência sem nada para encher o saco, pra eu ter a minha paz e a minha tranquilidade, né? E, sei lá, quando eu era adolescente, eu não lembro direito como é que era, mas eu acho que eu tinha essa tranquilidade, ou eu ainda não ligava muito pra isso, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, às vezes estava minha mãe no mesmo cômodo, e eu estava vendo alguma coisa, criando alguma coisa, fazendo alguma coisa na internet, que precisava de concentração, e minha mãe estava escutando TV alto, e eu não dava a mínima, eu realmente não me importava, até gostava do barulho da TV porque, sei lá, eu sentia como se fosse uma espécie de companhia, alguma coisa assim, não sei. Até gostava, até me condicionei a gostar. E acho que até para dormir eu não tinha tanta pira com barulho. Eu não lembro, porque faz anos que eu era pré-adolescente, adolescente. Só conforme eu fui crescendo, fui ficando mais velho, eu fui ficando mais chato. E depois aos 22 anos, foi quando eu comecei a ficar realmente bem chato. Porque eu tive que entrar num trabalho onde eu precisava, dependendo do dia, dormir de dia para acordar à noite. Quando você tem que dormir de dia, cara, você percebe que tem uns barulhos que à noite não tem e que parece que não incomodam durante o dia porque você não está tentando dormir. Só que quando você tenta dormir, você percebe que o negócio é complicado, não é legal, não é simples. E você percebe que realmente dormir de dia é muito, muito ruim. Assim, você vai dormir às 4 horas da manhã e acorda, sei lá, meio-dia, ainda é meio ok, porque amanhã ela tem um negócio que eu não sei, ela é calma, ela é tranquila, a temperatura ainda não subiu, entendeu? Mas sei lá, você tá num trabalho e você chega, você tem que dormir. Por exemplo, eu chegava do trabalho às 7 horas da manhã, então até eu realmente pegar no sono era umas 8, 8 e meia. E aí, meio que você tem que dormir obrigatoriamente até umas 3, 4 da tarde para ficar bem. E a tarde, ela não foi feita para dormir, cara. Ela não foi... Dormir à tarde é coisa, eu não sei. Tá, tem aquela soneca. As pessoas tinham uma soneca. Eu lembro quando eu era adolescente que eu tirava soneca à tarde também. Não sei como é que eu conseguia, mas eu conseguia, né? Mas a soneca é um negócio meio diferente, porque assim, dura 20 minutos, 30, e se acontecer de você estar dormindo na soneca, passou 20 minutos, você acorda, algum barulho te acorda, você pensa, tá bom, foi aqui a minha soneca, acabou, foda-se. Mas quando você precisa dormir mesmo, então você precisa ter aquele sono reparador, e é à tarde, aí fica complicado, porque é mais quente, tem mais barulho. Por algum motivo à tarde, tipo, não tem aquela paz da manhã, sabe? A tarde é onde... Eu não sei, a tarde tem uma energia diferente. De manhã parece que nem o dia acordou direito ainda, mas à tarde tá tudo a todo vapor, entendeu? E fica bem mais difícil de dormir. E aí eu fui ficando chato com esse negócio de barulho, que eu tinha essa necessidade de dormir à tarde. Quase nunca conseguia dormir bem. E conforme o tempo foi passando, fui ficando mais neurótico com essas coisas de barulho, não sei o que. E aí, a gente se mudou depois disso para uma outra casa. Essa casa, por um azar, teve muito azar, que é o seguinte: primeiro, a casa ela tinha uma acústica ruim. Na minha opinião, a casa que tem uma acústica boa é uma casa que, sei lá, você fecha a porta do seu quarto e, sei lá, tem gente vendo TV na sala, você quase não escuta a TV. A pessoa tá vendo TV alta, você fecha a porta, você escuta no máximo um murmurinho assim, bem de leve. Para mim isso é
uma casa com uma acústica boa, e aquela casa não tinha essa acústica boa. Então, por exemplo, se alguém estava escutando alguma coisa alta na sala e você entrava no quarto, era como se estivesse no quarto com a porta aberta, por exemplo. E a minha mãe, ela tem esse hábito, né, de escutar as coisas alto e de madrugada, porque ela tem o sono meio desregulado. E então, nessa época eu já tinha saído desse serviço, eu tinha ficado uns 2 anos nele. E aí eu me mudei, eu fiquei nessa casa e a minha mãe escutava as coisas dela de madrugada e não tava rolando, entendeu? Era todo dia uma batalha para conseguir dormir, tinha que pedir para a pessoa abaixar o som, só que ao mesmo tempo você fica meio sem graça de pedir porque nessa época eu estava desempregado, então eu estava, entre aspas, encostado, mas que seja a própria mãe, chega uma idade que você fica encostado, entendeu? Mesmo sendo a sua mãe. Então, sabe, daí ficava aquela coisa, aquela situação e aquele estresse, né? E então quando eu tive esse ímpeto, esse desejo de morar sozinho, de todas as coisas, a que eu mais queria era silêncio, entendeu? Paz e silêncio. E daí chegou 2024, eu consegui meios realmente para sair de casa, e eu consegui essa paz e esse silêncio. Eu consegui ter esse respiro. Consegui ter esse respiro e obviamente que ele não durou muito, porque todo lugar tem o barulho. Na verdade, eu acabei ficando um pouco neurótico demais com barulho, porque naquela época que eu tinha que trocar turno, dormir em horário maluco, eu fiquei mais sensível a barulho do que eu era antes. Antes eu não era tão sensível, antes eu era uma pessoa normal. Mas eu acho que isso daí é um sintoma de todo mundo que tem que trabalhar em turno. Tipo, tem que trocar o dia pela noite, essas coisas. Eu não sei, eu acho que todo mundo assim, ou tem problema com sono, ou é meio chato para barulho, pelo menos na hora de dormir. Porque tem problema com sono, então é mais difícil pegar no sono e ter barulho incomoda. Então eu não acho que eu sou um floquinho de neve. Acho que todo mundo que precisa fazer essa troca de turnos sofre com isso de alguma forma. Mas de qualquer forma, aí eu me mudei para uma kitnet pequena. E assim, cara, eu percebi, né? Tipo, todo mundo tem que saber todo mundo meio que tem que saber quem é, né? Tipo, você tem que saber quem você é, eu tenho que saber quem eu sou. Todo mundo tem que saber o que realmente quer. Tá, eu vou morar sozinho, eu vou ter uma casa pra mim. O que é que eu realmente quero na minha casa? E eu tenho essa ideia muito clara. Para mim, a prioridade de todas é silêncio. É silêncio, de preferência o dia inteiro, seja tarde, seja de manhã, seja à noite, mas de preferência à noite de madrugada. No início da noite já e que permaneça de madrugada. Porque, assim, pode ter silêncio depois da meia-noite. Imagina que tem um bar na frente da tua casa que ele fecha todo dia às 11h30 e é meia-noite, sei lá, fica quieto, beleza. Só que você vai passar das 7 da noite até a meia-noite escutando música, escutando som ao vivo que às vezes você não quer ouvir da tua casa, escutando gritaria, gente. E aquilo, por mais que você tente ignorar, subconscientemente vai te estressando. Então mesmo que o barulho acabe depois, você vai estar meio estressado, meio carregado, e daí você vai dormir com esse estresse, você não vai conseguir dormir direito, porque você vai estar estressado, vai demorar pelo menos vai demorar um tempinho para você desacelerar. Agora, se você mora num lugar que ele é calmo, tranquilo, de boa, desde o começo da noite, por exemplo, então você tem ali as primeiras horas da noite para acalmar. Às vezes você chega no trabalho, você está agitado, aí você vai
lavar roupa, organizar a casa, enfim, fazer a manutenção da casa, típico de quem mora sozinho. E aí depois disso você vai, beleza, né? Você vai fazer essas coisas, elas já vão te desacelerar um pouco, aí você vai tomar um banho para relaxar, aí passou tudo isso, sei lá, 9h30 da noite, e aí tá tudo quieto, tá tudo silêncio, você, sei lá, fica 20 minutos, meia hora pensando na vida, e beleza, aí você faz a janta, aí você escolhe se você quer fazer escutando algum podcast, alguma música, ou às vezes no silêncio mesmo. E se você quiser, esse é o lance. Uma coisa é você botar um som que é seu. Estou ouvindo isso porque eu quero, porque eu escolhi. Outra coisa é você querer ter um silêncio e você não conseguir porque tem alguma coisa exterior fazendo barulho. E isso é muito chato, isso é muito ruim. Eu particularmente pelo menos acho muito chato, muito ruim. E enfim, mas vamos lá. Aí beleza, você faz lá, você come, beleza. Aí papapá, é 10h30, né? Você precisa acordar no dia seguinte, 6 horas da manhã. Aí, supostamente, né? Ou 5, dependendo da rotina, não sei. Aí beleza, você senta assim na sua sala, tá tudo quieto, você tem uma meia hora aí pra pensar na vida, às vezes vê alguma coisa na internet, aí para e fica um tempo no silêncio, aí o sono vai vindo, aí você vai dormir. Naturalmente assim, o sono vem, sem muito esforço, e você dorme. Agora imagina tudo isso, aí você chega em casa, beleza, você faz essas coisas, aí chega umas 10 horas, ou melhor, começa desde as 7 horas, você tá, por exemplo, você mora do lado de um bar, por exemplo, aí o bar começa a fazer aquele som, mas beleza, você tá fazendo as suas coisas, mas aquilo lá já vai entrando na sua cabeça, aí você precisa escutar alguma coisa sua para ignorar aquilo lá, só que você está tendo que escutar por obrigação, não porque você quer, então que já te irrita um pouco. Ou se você não quiser escutar nada, você vai escutar o negócio do bar, isso já vai começar a te irritar de alguma forma. E isso daí vai acontecendo, vai rolando, aí você faz tudo o que tinha que fazer, sei lá, 10h30 tá tudo feito, você quer ter um silêncio, o bar ainda tá torando de música, aí o sono não vem, aí você até começa a ficar com sono, mas você sabe que se você deitar pra dormir você não vai conseguir, porque, sei lá, tem o bar fazendo a porra do barulho, aí o bar acaba de fazer o barulho à meia-noite, e você pensa, finalmente vou poder dormir. Já é meia-noite, você tem que acordar às 6, já começa a ficar aquela coisa de eu vou dormir pouco, eu preciso dormir rápido, porque se eu demorar muito para dormir, eu vou dormir mal. Isso daí já vai fazer você demorar ainda mais para dormir. E tem outra também, eu não sei vocês, caros ouvintes, mas eu tenho uma certa necessidade de ter algum momento de silêncio, de reflexão antes de dormir. Tipo assim, ficar sozinho com a minha cabeça, sem música, sem podcast, porque eu sou um cara que eu consumo muito música e podcast ao longo do meu dia. E aí, um pouco antes de dormir, eu gosto de simplesmente não consumir nada disso, sabe? Talvez ler alguma coisa na internet, assim, mas não ouvir mais nada, porque eu passo o dia inteiro ouvindo alguma coisa. E então eu gosto de ter esse momento de só pensar na vida e beleza, tá tudo certo. E quando tem algum barulho constante, você não consegue fazer isso. Eu não consigo fazer isso. E daí, sei lá, tem algum barulho constante, aí ele para e do nada você tem aquele silêncio, só que daí já é hora de dormir. Você precisa dormir rápido, porque no outro dia começa tudo de novo. Só que, no meu caso, eu realmente tenho não é essa necessidade, mas assim, é uma coisa que vai acontecer, não adianta eu me forçar a deitar que eu vou acabar tendo esses devaneios deitado, que é muito pior, porque quando você deita e você não dorme, o teu cérebro ele desassocia a cama a dormir, e daí aquilo vai
vai te deixando mais propenso à insônia, né? Então eu prefiro ter esse momento de reflexão, de pensamento, de ficar olhando pro nada, antes de ir pra cama. Porque daí quando eu vou pra cama, eu já pensei em muita coisa que eu queria pensar, já refleti sobre as coisas na minha vida, e daí quando eu vou pra cama, eu sei que eu vou realmente pra dormir, e geralmente isso funciona. Quando eu tô em um ambiente silencioso, né? E aí que eu quero entrar nessa questão de coincidência, de coisas boas, de coisas ruins, de coisas que acontecem, né? Porque assim, 2024 foi um ano muito bom, entendeu? E aí eu me mudei pra kitnet. A kitnet ela era boa, porém ela era muito pequena. E uma coisa que eu sentia muita falta na kitnet era... não tinha uma sala na kitnet. Era literalmente quarto, cozinha e banheiro, e tudo muito pequeno mesmo, entendeu? Então, e quando eu queria, sei lá, ficar sentado para ver alguma coisa sentado, eu precisava ficar num banquinho de plástico que tinha por lá, na mesa. Então, assim, era uma coisa realmente muito difícil. Não era difícil, mas assim, era realmente meio insalubre a situação. E eu pagava R$ 1.000 por mês para morar naquele lugar. Aí beleza, né? Era um ambiente minúsculo, não tinha sala, não tinha poltrona. Tipo, se eu quisesse descansar era deitar na cama, porque aquelas cadeirinhas que tinham na cozinha, tipo, servia só para você sentar, comer e acabou. Se você ficasse muito tempo ali, as costas começavam a doer, porque aquelas cadeirinhas elas não foram feitas para ser confortável, entendeu? Então era bem salubre aquela kitnet. Mas, apesar disso, tinha uma coisa que fazia muito tempo que eu estava sentindo falta. Tinha silêncio. Mas, ainda assim, tinha aquele problema que você conseguia escutar tudo que o seu vizinho fazia. Por exemplo, eu dei a sorte de não ter vizinho festeiro, de não ter vizinho... sei lá, aquelas pessoas madracas, sabe, que tora música alta até de madrugada. Eu dei sorte de não pegar esses vizinhos. Só que às vezes eles ficavam conversando e eu escutava tudo no meu quarto. Só que como eles trabalhavam cedo, geralmente eles paravam à meia-noite, meia-noite e meia. Só que daí é aquela história do silêncio nas primeiras horas da noite, que eu acho muito importante. Na verdade, o silêncio eu acho importante ao longo do dia inteiro. Tipo, eu não acho que tem algum momento do dia que pode ser barulhento que vai ficar de boa. Mas, geralmente de dia, eu não trabalho home office, então de dia eu saio de casa e fica tudo tranquilo. O meu maior problema mesmo é a noite, porque é onde eu realmente passo a maior parte do tempo em casa, né? Especialmente de madrugada, né? Madrugada pra mim é o sagrado, sabe? Madrugada, sim. Se você mora num lugar onde a fodendo madrugada não é silenciosa, aí você tá morando no inferno, cara. A madrugada é sagrado. A noite não é sagrado, mas eu considero necessário. E a tarde e amanhã, assim, é bom, entendeu? Mas, pelo menos dia de semana, se não tiver barulho de construção, carro passando, beleza, né? Provavelmente vou sair de casa, porque eu trabalho fora de casa. E se, sei lá, eu trabalhasse dentro de casa, home office, eu acho que não iria incomodar tanto, porque o lance é... quando de dia você faz as suas coisas, de dia eu escuto as minhas coisas, então eu não me sinto tão incomodado assim com o barulho externo. Eu me sinto quando eu preciso dormir, quando quero ter aquele momento de descanso, essas coisas. E aí, depois disso, eu passei em outro concurso, me mudei daquela casa, fui para uma casa bem maior, bem mais barata, porque eu não precisava pagar
aluguel, ou melhor, não, aluguel eu precisava pagar, mas era um aluguel muito mais barato e não precisava pagar, por exemplo, a conta de luz, eu acho, porque eu não sei, o dono fez um negócio lá que não precisava pagar. E então, assim, foi muito melhor para mim. Ah, detalhe, na kitnet também não pagava água e luz, né? Era incluso. Aqui o aluguel é 400, eu só preciso pagar água. Então, assim, basicamente, se for assim, juntar o aluguel mais água, dá 500 por mês, um pouquinho mais. E lá era 1.000. Então, assim, basicamente eu me mudei para uma casa maior, pagando a metade. Então, realmente foi um negócio muito bem bolado. E aí, só que ele teve outro problema, né? Que eu me mudei para um lugar e daí tinha, tipo, eu me mudei literalmente pro meio do mato, né? Eu realizei o sonho do ouvinte médio, eu me mudei pro meio do mato, mas ao mesmo tempo não é mato, né? É uma cidade, só que é uma cidade pequena. Então só que é engraçado porque essas regiões que eu tô aqui, que é interior de São Paulo, interior do Paraná, é diferente lá mais pro sul, sabe? Interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o mato é realmente mato, sabe? É floresta, essas coisas. Parece que lá a natureza ela é mais, sei lá, é mais natural. A natureza lá é mais natural. Aqui, mais pro sudeste, a natureza ela não é tão natural, eu sei que é loucura assim, mas é que assim, é mais campo, é mais pasto, é mais gado, não é tanta floresta, não é tanta vegetação natural do lugar, quanto é mais pro sul. Eu percebi essa diferença. Claro que lá também tem plantação, essas coisas, mas sei lá, a impressão que eu tenho é que lá tem mais vegetação natural. Aqui é mais realmente plantação, pasto e essas coisas. Então, aqui se você sai da cidade, você não vai encontrar uma floresta. Aqui se você sai da cidade, você vai encontrar pasto e boi, basicamente. Então você sente que você está meio que na natureza, mas ao mesmo tempo não é bem natural, entendeu? É uma natureza, mas ainda assim é um negócio artificial. Eu não sei se eu me fiz entender, mas, por exemplo, e aqui eu estou numa cidade bem pequena e assim, não é difícil sair da cidade, porque ela é pequena, então se eu correr o suficiente eu saio da cidade. Mas tinha uma cidade, a cidade que eu estava antes era uma cidade bem maior, tinha mais de 100 mil habitantes. E se eu corresse um pouco assim, eu conseguia achar uma floresta de pinos, sabe? E entrar na floresta. E eu achei aquilo, nossa, aquilo muito legal, sabe? Entrar naquela floresta de pinos foi uma coisa... Eu acho que eu nunca tinha entrado numa floresta antes, pra você ver o quão moleque de apartamento era, mesmo morando no interior. Eu não lembro, assim, árvore, essas coisas sim, mas assim, entrar realmente numa floresta eu acho que eu nunca tinha entrado. Ou se tinha era criança, não lembro direito. Mas eu gostei muito de entrar naquela floresta de pinos lá. O que na verdade deve ser meio artificial. Eu não sei se aquilo lá era natural ou era artificial. Mas do jeito que estava, na beira de estrada, assim, eu não sei se era uma plantação artificial. Parecia ser realmente parte do local, aquela vegetação. E eu entrei lá e eu achei muito legal. Eu achei muito interessante. E como lá é mais frio, essa vegetação, ela, sei lá, você não precisa se preocupar tanto com bicho, com inseto, com aranha. Claro que tem, mas é menos. Então você consegue aproveitar mais as árvores de uma forma mais limpa, sem precisar se preocupar tanto com bicho. No máximo que tinha eram umas moscas, não era nem mosca, eram uns mosquitos diferentes, enfim. Foi muito bom. Sei lá, eu sinto que eu lavei a minha alma
nas poucas vezes que eu fui naquela floresta de pinheiro, mas não era pinheiro, aquele pinheiro clássico que é, por exemplo, eu acho muito engraçado porque o pinheiro ele é o símbolo do Paraná, mas você acha ele muito Santa Catarina. Eu acho isso muito engraçado. Mas não era aquele pinheiro clássico que, por exemplo, é o símbolo do Paraná. É um outro pinheiro que tinha lá, tá? E aí, beleza, né? Fui lá, mas tá, isso aí eu já me estendi aqui, eu já perdi ali o raciocínio. A questão é a seguinte: me mudei pro interiorzão e tudo mais, a casa era maior, só que o meu quarto ele é meio que exposto pra natureza, né? Que eu moro, tipo, tem pasto na frente da minha casa, basicamente, e é de alguém. E daí eu morava do lado de um vizinho e ele tinha alguns cachorros bem bravos e que ficavam latindo à noite. Então era 2 da manhã, eles começavam às vezes a ter uma crise de histeria e latir. E aí eu tive que comprar um apito para cachorro. Esse negócio não funciona direito. Ele não funciona direito. Ele funciona, mas não é mágico, entendeu? Mas com o tempo, toda vez que eles começaram a ter essa crise de histeria de madrugada e começaram a latir, eu apitava e com o tempo eles foram parando, mas demorou. E então isso aí meio que atrapalhou um pouco, porque eu já não tinha, eu não tinha aquela, eu tinha o famoso barulho de madrugada, né? Mas aí beleza, né? Aqueles vizinhos se mudaram, chegou um outro vizinho. Aí eu tava torcendo para que não seja um funkeiro, não seja um funkeiro, não seja um funkeiro. E eu não sei se o vizinho é funkeiro, mas pelo menos não é do tipo que curte escutar o negócio alto no final de semana. Então, ok, beleza, legal. Mas eu vi que ele tinha um cachorro e eu pensei, putz, cachorro não dá. Esse negócio vai latir, não vai dar certo. Mas, pela minha sorte, o cachorro ele era muito tranquilo, muito calmo. E aí eu tinha meio que zerado, né? Eu tava chegando no final do ano, cachorrinho do vizinho quieto, o vizinho é muito tranquilo. Eu tava estável, tava tudo certo, e pensei, eu acho que eu posso dar um próximo passo. Talvez é aqui mesmo que eu vou ficar por alguns anos, nessa casinha alugada, porque é barato. E eu vou começar a dar o próximo passo, talvez montar uma academia caseira, fazer alguma coisa assim. Só que aí, já algumas coisinhas já estavam começando a dar errado. Por exemplo, quando eu fui... Não, mas eu tô me adiantando, vamos lá. Isso aí foi tudo... Né, a gente já estava caminhando para dezembro, né? Tava tudo clean, sabe? A minha vida... Tirando a vida amorosa, que tá um completo e um absoluto desastre, um deserto, uma coisa que não tá legal. Mas tirando isso, a minha vida no aspecto financeiro, profissional e psicológico, ela tava boa. Eu tava morando num lugar quieto, eu tava em um emprego que eu já estava acostumado com o que eu estava fazendo, tava com um computador muito bom, um notebook muito bom que atendia ao que eu precisava, e tava vivendo gostoso, sabe? Eu tava, sabe aquele momento que você olha e você pensa, tá tudo no lugar, não tem nada fora do lugar. A única coisa que tá fora do lugar é o aspecto de relacionamento, essas coisas. Só que isso aí sempre teve fora do lugar, e então não é algo que eu fazia muita questão. E eu sei quando a minha vida tá boa, isso é um bom termômetro. Eu sei quando a minha vida tá boa, tá estável, tá tudo dando certo, quando eu começo a ficar muito carente por mulher, quando eu começo a pensar em mulher, quando eu começo a querer ter relacionamento com alguém, quando eu começo a ter essa necessidade, quando, sei lá, eu chego numa mulher, aí ela me ignora, ou não dá certo, e eu fico mal. Quando eu começo a ficar carente desse jeito, eu sei que a minha vida
tá nos trilhos, ela tá na direção certa. Porque se eu tenho tempo para ficar me preocupando em ir atrás de mulher, é porque realmente a minha vida tá muito boa. Porque eu não sou o tipo de cara que, sabe, tá tudo bagunçado, nada tá dando certo, mas eu preciso comer alguém, sabe, não. Tanto que, eu não sei se falei aqui, mas assim, fazia muito tempo que eu não me relacionava com ninguém, né, que eu não transava com ninguém. Só que eu nem me dei conta que eu tava há tanto tempo sem ficar com ninguém, porque a minha vida tava toda bagunçada. Eu tava desempregado, eu tava com insônia, porque eu tava morando com a minha mãe, e a casa tinha uma acústica horrível, então eu não conseguia dormir direito, porque eu escutava as coisas do quarto dela, e aí eu tinha cara de pau de pedir, bota um fone de ouvido pra eu dormir, e ela fazia isso, só que assim, é chato pra ela, é chato pra mim ter que pedir, ela não gosta de usar fone, né, outra geração, nem eu gosto pra ver filme, essas coisas, né, e então era uma situação chata, ruim e estressante. Aí depois disso eu fui pra Lages, eu tava muito preocupado, eu falei o nome da cidade, mas foda-se também, porque a cidade é grande, então meio que foda-se. Mas eu fui pra a cidade do primeiro concurso, estava muito preocupado em me estabelecer. Aí eu tive que ir para um apartamento provisório. Aí depois eu tive que me mudar para o apartamento principal. Aí eu tive que aprender a função. Aí era atendimento ao público. Aí eu tive que enfim, trabalhar, executar a função, era atendimento ao público e tudo mais, era pressão. Então, aí depois eu tive que me mudar de novo porque eu passei em outro concurso. Aí eu tive que me organizar, aí eu tive que aprender outra função. Então eu não tava, eu até ficava mal, até tentava, mas no fundo não tava dando para ficar pensando nisso muito. E mesmo que eu pensasse, quando você tá numa situação merda da sua vida, se você pensa em mulher, tenta ir atrás de mulher, é a receita para você ficar ainda pior, é a receita para você realmente correr em direção ao abismo e pular de ponta cabeça, entendeu? Eu percebi isso, quando você tá numa situação ruim, você não vai atrás de mulher, porque a mulher é meio que um filtro, entendeu? A mulher quer um cara bem sucedido, tipo, ela quer um cara que é foda, sabe? Ele não é um cara que é só bonito, ou que tenha só de... Não, ela quer o pacote inteiro, ela quer o cara bonito, ela quer o cara forte, ela quer o cara esperto, ela quer o cara com dinheiro. Geralmente ela nunca vai achar esse cara em uma pessoa só, então ela fica com um porque ele é bonito, com outro porque ele tem pegada, com outro porque ele é esperto, com outro porque ele tem dinheiro e vai pagar as coisas pra ela. Só que se a mulher ela acha um cara que tem tudo isso junto, pô, bonito, não sei o que, blá blá blá, ela vai ficar de quatro pra esse cara, ela vai fazer coisas que você pensa, não, a mulher jamais faria isso, tipo mandar mensagem pro cara, ficar literalmente se comportar como um homem médio se comporta com qualquer mulher no Instagram. Daí o jogo vira. Mas a mulher é esse filtro, né? Então quando você tenta ir atrás de mulher e a sua vida tá uma bagunça, tá ruim, você não tá se sentindo bem, não vai rolar, não vai dar certo. Tipo, você vai ser invisível. Não é nem que você vai ser maltratado, você não vai ser tratado, você vai ser invisível. Você vai ser tratado que nem um pernilongo. Não, você não vai ser nem um pernilongo. Sabe o que você vai ser para a mulher? A não ser que você seja muito bonito ou tenha um papo muito bom, mas se você for só um cara medíocre, para a mulher você vai ser aqueles mosquitinhos, sabe quando você está tomando banho e tem aqueles mosquitinhos que ficam no banheiro? Tipo, você não tem nem vontade de matar aquele negócio, porque ele é um nada.
Você olha aquele mosquito e você pensa, foda-se. E você toma o seu banho e deixa o mosquito lá. Não é aquele mosquito normal, é aquele que você encontra no banheiro, que ele é pequenininho, sabe? Pra mulher, você é isso. Se você tentar chegar nela com a vida bagunçada. E se você tentar forçar a barra, é pior, porque daí você deixa de ser um mosquitinho e ela passa a te ver, sei lá, como uma aranha. Aí ela não vai querer se aproximar de você, ela vai querer fuder com você pra te afastar dela, entendeu? Vai te bloquear, enfim. Enfim. Mas basicamente principalmente em 2023 eu até fiquei numa fase carente, mas era mais um carente do tipo, cara, tá tudo dando errado na minha vida, mas pelo menos eu acho que em mulher as coisas vão dar certo. E eu percebi que não é assim que funciona. Você tem que consertar todas as áreas da sua vida primeiro, para depois você pensar em mulher. Que mulher é luxo, a verdade é essa. Mulher é luxo, é uma coisa que você tem que pensar depois que toda a sua vida estiver nos eixos. Porque se você achar uma mulher enquanto a sua vida não está nos eixos, na melhor das hipóteses, que é o que aconteceu comigo, não vai dar certo. E daí você vai ficar com aquele sentimento de porra, eu podia ter tentado, mas não deu certo, que merda. Na melhor das hipóteses. Mas enfim, aí eu me mudei, beleza, tava meio carente por mulher, porque todas as áreas da minha vida em tese estavam arrumadas, tava morando num lugar quieto, a minha vida estava boa, o meu emprego eu tinha me acostumado, já tinha pegado o jeito e ele estava, e eu gostava, não que eu gostava do emprego em si, mas era aquele emprego ideal para o ouvinte médio, sabe? Você pode trabalhar no seu canto, sem interagir muito com as pessoas, escutando a sua música, é um emprego ideal para o ouvinte médio. Eu estava nesse emprego, estava tudo tranks. Aí chegou o recesso, no final do ano, né? Aí beleza, né? Recesso, né? E assim, começou alguma coisa, eu não sei o que é, sabe? Sabe quando você sente assim, cara, as coisas... Porque já aconteceu comigo antes, né? Das coisas estarem no lugar e de repente... tudo dá um 180 muito rápido, né? Eu lembro que antes de eu ser atropelado, lá aos 20 anos, aí eu tava numa pegada muito boa na minha vida. Eu tava namorando, eu tava ganhando dinheiro como autônomo, tava fazendo faculdade, eu tinha tirado um pouco o peso do... Tipo, eu tinha começado a fazer menos matérias na faculdade, que eu tava meio confuso se eu queria continuar na faculdade, então eu tinha pegado menos matérias, os doces estavam dando uma grana, e enfim, as coisas estavam relativamente bem. E aí, inclusive eu lembro que nessa época, agora veio do nada essa lembrança. Eu lembro que eu vendia doce, né? E quem deu essa ideia, eu não sei porque a minha mãe tem essas ideias malucas. Ah, por que você não vai vender doce na rua? Só que sei lá, eu bati no peito e falei, eu vou. Eu gostei. E começou a dar bastante dinheiro. E chegou uma hora que tipo, a gente pedia doce de uma mulher. Ela viu que eu tava ganhando dinheiro. Ela falou, ah não, porque eu vou pegar uns pra eu vender agora, porque não sei o que. Enfim, ela tava meio brava, porque eu não sei. Que eu tava ganhando dinheiro e não tava sendo responsável, enfim, não sei. Essa é a única coisa que tava dando meio errado. Mas de resto tava tudo dando certo. E aí, né, aconteceu o acidente e aí as coisas começaram a degringolar bem. Mas enfim, isso daí foi a primeira vez onde as coisas estavam dando muito certo, num espaço aí de uns 3 meses, tipo uns bons 3 meses onde eu estava vivendo uma vida muito boa e aí as coisas capotaram.
Aí teve outra vez, que foi naquela saga do Bitcoin, onde realmente a minha vida começou a ficar muito boa, porque eu comecei a ganhar muito dinheiro, comecei a me sentir muito bem, estava num emprego muito pacato, muito tranquilo, e aí começou a aparecer uma mulherada muito bonita, muito feita por ouvinte médio, né? Tipo, pacatinha, quieta na dela, né? E esse período aí já durou mais tempo, durou 1 ano, mas aí depois tudo começou a dar errado de uma forma desastrosa também. Não foi um impacto tão repentino que nem o atropelamento, mas depois disso as coisas começaram a simplesmente girar e dar muito errado. Elas estavam dando muito certo e daí elas começaram a dar muito errado. E depois, beleza, né? As coisas deram muito errado. Aí em 2024 foi o ano onde as coisas voltaram a dar certo. E aí, eu me mudei para a cidade onde eu estou agora e as coisas realmente escorregaram muito certo. Tudo deu muito certo, as coisas fluíram muito bem. Mas por algum motivo, no final do ano, um alarme começou a apontar, a apitar assim, e eu comecei a ficar, será, sabe? Eu pensei, eu acho que eu vivi uns 6 meses muito bons aqui de vida, mas por algum motivo, alguma coisa estava me falando, aproveita bem, porque pode acabar, né? E aí o que acontece? Chegou o Natal, eu fui pra casa da minha família, né? E a relação com a minha família, sei lá, chega uma idade que começa a ficar estranho, sabe? Esse negócio de família, de vamos nos unir, é uma coisa que eu adorava quando eu era criança, mas chega uma idade que vai desgastando, mas enfim. Eu fui pra lá, e aí as coisas começaram a ficar um pouco estranhas, né? Primeiro, o computador, eu levei o meu notebook bom, ele tava meio quebrado, mas ele tava bom. Aí beleza, né? Eu resolvi levar ele, cheguei lá e ele quebra de vez. Tipo, ele continua funcionando, mas a carcaça dele quebrou, então ele não ficava de pé. Aí eu pensei, já tô aqui, vou mandar para conserto, não vai ter jeito, né? Mandei para conserto. Ok. Aí tá, mandei para conserto e até agora não tá consertado, mas beleza, mandei. Aí beleza, passei o Natal em família, papapá, foi legal. Aí depois disso, eu comecei a perceber que tipo, a convivência lá com a minha mãe já tava ficando meio assim. Eu não gosto dessa palavra, mas eu tava começando a ficar engatilhado com as coisas de lá, porque assim, ela ainda tá na mesma casa que a gente se mudou, e é uma casa onde eu passei por momentos muito ruins, tive muitas desilusões, muitas coisas que eu achei que eram boas não eram, e foi tudo naquela casa. Então aquela casa, pra mim, ela tem uma carga emocional muito ruim, e eu não gosto de ficar lá. Só por isso eu já fico meio assim com aquela casa. E aí minha mãe escuta as coisas altas o dia inteiro, e isso vai me pegando, isso vai se estafando, e chegou uma hora que eu pensei, não tem como ficar aqui, se eu ficar aqui eu vou acabar... eu não quero passar o meu descanso, o meu excesso inteiro tendo um flashback de como é que a vida era quando eu estava desempregado. Então eu falei, não, eu vou embora. Voltei, e aí beleza, né? Daí mais coisas começaram a ficar esquisitas, né? Primeiro, aí eu resolvi usar o meu notebook reserva, e eu percebi que ele não estava tão bom quanto eu achava que ele estava. Porque eu achava, não tem um notebook reserva, eu não vou usar ele porque no principal já tem tudo logado, então eu vou ficar usando o principal, por mais que ele não esteja muito bom. Mas daí o principal quebrou, eu pensei, vou usar o reserva, ele tá bom. É só logar nas coisas lá, que é meio chatinho, mas é fácil, mas ele tá bom. E aí eu percebi que ele não tá bom.
que o som dele tá estourado, então você não consegue escutar as coisas muito alto por causa do som. Se ele esquenta muito fácil, se ele esquentar, tipo, a bala de rolagem dos sites começa a descer sozinha. E mais uma série de probleminhas que eu olhei pra ele e pensei, caralho, essa merda tá com AIDS, não é possível, cara. Não é possível, cara. Tá tudo bichado. Esse notebook antigo tá com AIDS, não dá mais. E beleza, né? E aí, pra fechar tudo isso antes do ano terminar, né? Eu tava pensando, ok, tá tudo certo, tá tudo no lugar, eu vou terminar o ano na minha casa e eu vou ter um tempo aí para refletir sobre como é que foi o ano, sobre como o ano foi bom e sobre como o próximo ano vai ser ainda melhor, porque tá tudo no lugar e não sei o que e blá blá blá. E daí esse era o meu pensamento. Eu vou fazer isso tudo no silêncio, porque realmente estava muito quieto aqui, era muito quieto. E vai dar tudo certo, né? Aí beleza, começou esse lance aí do notebook. E aí à noite, a primeira noite que eu cheguei aqui, eu comecei a escutar um barulho que eu nunca tinha escutado antes, que era um tuc, 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 tuc. Aí eu pensei, cara, tô martelando, tô fazendo alguma reforma. Aí eu saí de casa para ver o que era, mas não tinha ninguém. E quando me aproximei, o barulho parou. Eu pensei, então tá bom. Aí eu voltei para casa. Aí ele continuou. Tuc, 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 tuc. Aí parecia uma mistura de gota, um barulho de gota caindo, só que mais forte. Parecia um martelinho mesmo. Eu fui lá de novo, não tinha nada. Parava o barulho quando eu ia ver. Aí eu voltava para casa, eu fechava a porta, o barulho continuava. Eu pensei, não é possível. Não é possível, é algum espírito que veio me atormentar, é alguma coisa, é algum negócio, porque não é possível, não é possível. Eu saí da casa da minha mãe para ter o silêncio da minha casa e aparece esse negócio, daí deve ser algum anjo querendo me ensinar alguma lição, ou algum demônio querendo tirar minha sanidade mental, porque não é possível. E aí o tempo foi passando, eu fui tentando ver o que era, e eu descobri que existe um bicho que se chama sapo martelo. E daí, para ele atrair as fêmeas, ele faz esse barulho, que se você pesquisar na internet, é literalmente o gogó dele. Toda vez que o gogó dele incha, e todos os sapos fazem isso, só que a maioria do som dos sapos é um nhê, ou um brop. Só que o dele é o barulho de martelo. E ele faz isso para atrair a fêmea. E eu pensei, não é possível, cara, até na natureza tem funkeiro, cara. É literalmente funkeiro da natureza. É literalmente funkeiro da natureza. E aí ele ficou. E aí, beleza, eu descobri, eu pensei, tá, eu vou ter que ver. Eu vou ter que resolver esse negócio, vou ter que pegar esse bicho e jogar em outro lugar. Ou espantar ele, ou matar ele. E eu não consegui nenhuma dessas coisas. Eu fui subjugado por um sapo que tem 500 vezes menos o meu tamanho, e ele tá lá até hoje. E daí eu passei o resto do ano tentando resolver isso, não conseguindo, me estressando. E aí é o que eu falei mais cedo. Eu perdi aquela paz que eu tinha na casa de tipo, as primeiras horas da noite é tranquilo, posso pensar na vida, posso ler um livro sem ficar me preocupando com nada, tendo aquele silêncio. E daí isso daí não tinha mais. E aí eu pensei, não dá, não é possível. Mas é possível e está aí até hoje. Até hoje eu não consegui resolver esse problema. Aí eu pensei, né? Não dá, eu acho que vou ter que me mudar. E eu ainda não sei se eu vou fazer isso, entendeu? Eu sempre fui um cara muito retraído com dinheiro, muito fechado. Só que depois que eu passei por aquela experiência de ter mais de 70 mil na conta em 2021, ver o dinheiro derretendo e não vender com a esperança de ter mais, hoje eu não sou tão fechado assim.
Então eu tô pensando seriamente em me mudar só por causa dessa porra desse sapo. Mas eu não achei nenhum lugar que bata a altura com que eu tô, em questão de preço e em questão de tranquilidade. Porque com todos os defeitos aqui ainda é um lugar muito bom. E se não fosse por esse sapo funkeiro, ia ser um lugar muito bom. Só que daí, essas coisas começaram a acontecer, eu pensei... E bem no finalzinho do ano eu pensei, cara, eu espero que não, mas assim... É computador quebrando, aí o computador reserva, quase quebra a tela, ele chega a achar a tela, fica meio preto e depois some, aí esse sapo começa a coisar. Aí eu pensei, cara, eu não quero ouvir a minha intuição, mas ela tá me dizendo que não é para eu ficar acomodado, porque o ano não terminou ainda e o ano de 2025 ele não vai começar de boa. Isso começou a matutar na minha cabeça. Aí beleza, né? Aí a cidade onde eu tô trocou, aliás, trocou prefeito em todas as cidades, né? Mas enfim, a minha trocou também. Daí, eu tava numa cidade onde tinha um prefeito que ele tava aqui há 8 anos. Aí trocou, né? Eu já tava meio assim porque a pessoa que me ensinou tudo, eu tava com medo que ela saísse, né? E aí eu ia ter que assumir talvez a função dela, ou outra pessoa que sabe menos que ela e que eu ia ter que assumir. E aí eu pensei, cara, isso não vai dar certo, isso vai me trazer problema, meu trabalho vai ficar mais estressante. E isso daí, aliado a todos esses sinais, eu pensei, cara, 2025 eu não sei, sabe? Eu tava assim, eu não sei, né? Mas vamos tentar ignorar a intuição. Que a minha intuição ela meio que tava falando assim, você teve aí uns 6 meses dourados, né? Mas aproveita porque talvez eles acabem. Porque eu já tive esses meses dourados antes, né? Por exemplo, eu não digo nem quando eu tava fazendo, mas pode ser também. Aí não foram nem meses dourados, né? Foi um ano inteiro dourado, que foi o final de 2021 e o começo de 2022, que foi, vamos dizer, uma época dourada, né? Na minha vida, onde tipo, as coisas realmente deram muito certo e eu tive muitas experiências. Só que depois veio uma época muito sombria na minha vida. Para os meus parâmetros, né? É claro que se você for comparar com um cara que mora em uma favela e o despertador dele é um tiroteio, sim, a minha vida nunca foi ruim. Mas eu estou falando nos meus parâmetros, ok? Eu não sei porque eu estou me defendendo, sendo que acho que o ouvinte ele não é esse tipo de pessoa que vai defender as classes, não sei o que, mas por algum motivo me deu vontade de me defender aqui. Mas enfim, se bem que esse podcast já está quase 1 hora, esse podcast vai ser longo e quem chegou até aqui definitivamente não vai ser o tipo de pessoa que pensaria esse tipo de coisa, enfim. De qualquer forma, beleza, né? Essas coisas começaram a dar meio errado e eu pensei, cara, meu subconsciente, minha intuição, né, apitou. E aí eu pensei, será, cara? Será que foram meses dourados e eles chegaram ao fim? E nem foram 6 meses, porque o momento que eu passei na outra cidade lá, maior, mais pro sul, também foi muito bom. Eu fiquei só 2 meses lá, mas foi muito bom pra minha... Eu achei muito bom. A vivência foi muito boa, tudo foi muito bom. Então foi aí uns 8 meses, 10 meses muito bons. Só que agora eu comecei a ficar assim. E daí o que acontece, né? A intuição já estava apitando, aí eu voltei pro trabalho. Eu comecei a trabalhar, o trabalho estava normal. Minha única preocupação era calar a boca da porra do sapo para, sei lá, para voltar tudo ao normal, né? Ter a minha paz e tudo mais. Não consegui aproveitar o excesso, mas pelo menos eu conseguiria aproveitar o resto, né? E aí, eu não ligo muito para política, não tá dando a mínima para mudança de prefeito, mas eles me realocaram um outro negócio e daí eu voltei a ser atendimento ao público. E eu já trabalhei atendimento ao público, por 2 meses mas já trabalhei, eu pensei, cara, será que a minha intuição estava certa? E aí eu não sei, eu ainda não sei como é que vai ser,
Eu não sei que tipo de público vai ser, mas eu sei atendimento ao público e eu sei que atendimento ao público ele é mais pesado do que, sei lá, do que o trabalho padrão do ouvinte médio, vamos colocar assim. Mas é basicamente isso, cara. E todas essas coincidências me fazem. Eu não, e é muito louco, porque antes de eu receber a notícia que eu ia mudar de função, eu estava escutando um corte, inclusive do Desinformação, onde estava falando sobre sinais, coincidências, universo. E os números que apareceram lá são números que, para mim, eu considero muito relevantes. Para mim, são talismãs, né? E aí, logo após eu terminar de escutar esse podcast, esse corte, né? Eu recebo essa notícia e eu penso, cara, eu não sei. Eu não sei se todos esses sinais são sinais para eu fazer alguma coisa, para eu fazer alguma mudança, eu realmente não sei. Se talvez é um sinal para eu me mudar para um lugar melhor, uma casa melhor, né? Um sinal para eu realmente começar a levar certas coisas mais a sério. Eu realmente não faço ideia. Eu só sei que esses sinais aconteceram bem no finalzinho do ano, bem quando eu pensei, vou descansar, vou pensar sobre como foi bom 2024 e vou ficar de molho. E daí parece que a vida bateu na porta e pensou, não, você não vai ter tempo para descansar, porque só acaba quando termina e para você nem começou ainda. Então eu não vou te dar paz até você começar a colocar em ação as coisas que você tem que colocar em ação. É isso às vezes? Eu não sei. Talvez seja só esquizofrenia da minha parte. Mas essa foi a saga, cara. Por isso que eu tô há tanto tempo sem gravar. Porque eu tava caçando sapo, tava bebendo para esquecer essa situação e tava curtindo a vida. E nem consegui muito tempo para refletir sobre como foi o último ano. Usei esse podcast para fazer isso, então ele ficou bem longo, mas é isso aí, até o próximo programa. E falou, né? Aí o próximo programa, não sei se eu vou conseguir manter a frequência ou não, se o programa vai ser daqui 2 dias ou daqui 10. Vou tentar manter uma frequência de 1 por semana? Vou conseguir? Eu não sei. Mas até o próximo programa e aproveite esse, porque eu não sei quando que eu vou fazer o próximo. Então, até mais.